E aí, pessoal, André Mirai na área e hoje estamos com a participação do nosso grande Alexandre Leno. Satisfação enorme ter você aqui. MiraiCast é um oferecimento da Loja Claro, fibra ótica e Wi-Fi líder no Brasil, agora em Itabira. É isso aí, André. Agradecer a oportunidade, o apoio aí que você sempre deu, ao nosso trabalho. Agradecer também ao Jackson, Se Deus quiser, a partir desse momento aqui, a gente vai estar apresentando de uma forma diferente o nosso trabalho para Itabira e região. Alexandre, eu fico muito satisfeito, de ter você aqui participando, porque você é uma pessoa que tem buscado agregar muito na nossa cidade, não só aqui em Itabira, como nas cidades da região, até no Espírito Santo também. Você já teve uma participação muito forte lá. E eu queria saber de você o que te motiva a trabalhar tanto pela cultura de Itabira e de uma forma assim tão forte que a gente vê no dia a dia. Então, André, até assim, já que é um papo reto aqui com você, juntamente com toda a rapaziada aí que acompanha nosso trabalho, eu vou ser bem sincero, porque a cultura ela resgata vidas, ela salva vidas. Então eu fui um resgatado da criminalidade, do tráfico de droga, da facilidade que às vezes a vida nos leva. Todo mundo tem dois caminhos, cada um pode escolher o caminho certo ou o caminho errado, e a cultura, através dos trabalhos com projetos, eu consegui, de certa forma, seguir pelo caminho certo. Já tive altos e baixos, já tive erros e acertos. Então, assim, a cultura hoje ela me dá uma dimensão, até profissionalmente falando, de poder fazer aquilo que Deus tem me capacitado, lógico, mas de uma forma diferente, entendeu? De uma forma que eu tenho buscado, lógico, o meu espaço, mas também ajudando pessoas. O interessante que você falou aí a respeito de que a cultura te tirou de um caminho errado e hoje você tem trilhado novos caminhos e essa motivação veio através da cultura. Você enxergando a cultura, como uma prática, como algo que ajuda as pessoas, o que você vê nela de essencial, de uma maneira ser essencial que ela pode fazer para tirar as pessoas desse caminho errado e fazer com que a pessoa opte pelo certo? Então, André, eu vou falar por mim, porque às vezes cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de lidar com certas situações. Tem pessoas que desanimam, eu já desanimei, eu já quase entrei em depressão por, às vezes, não ter o trabalho executado. Você sempre está ali fracassando, tentando e batendo na trave e vai, tenta de novo. E tem pessoas que acabam desistindo. Então a cultura ela te dá de certa forma um ganho a nível, eu falo assim, social, até de relacionamento. Você acaba se envolvendo com pessoas, você acaba tendo novas amizades que às vezes fora do crime você passa a ter novos relacionamentos, entendeu? Porque quando você está envolvido ali no mundão, no dia a dia, não vou nem falar a pessoa que está envolvida só no movimento, mas quando você está indo para festa, para farra, tem muitos amigos. Então, quando você sai disso, que você vai para uma igreja ou que você busca um caminho mais de criar uma família, então são poucos amigos que ficam do seu lado, entendeu? E assim, eu falo isso de coração porque quando você se afasta das coisas erradas, tudo que você tende a fazer tentando buscar o certo é mais difícil, É uma coisa que é fato. Então, quando você está, às vezes, trilhando ali um caminho que você sabe que é assim, não, vou dar um jeitinho. As coisas vêm fácil, mas vai fácil. Então, quando você está buscando as coisas ali que está difícil, continua, porque uma hora vai vir, na hora que vier, a bênção é muito maior do que, às vezes, a gente mesmo espera. Entendeu? E interessante, Alexandre, a gente falando do que a cultura faz na vida das pessoas, é que ainda muitas pessoas não enxergam dessa maneira. A gente vê que tem pessoas que enxergam a cultura como apenas um hobby. E é um hobby, mas isso também é um ganha-pão de muitas pessoas. Eu já vi situações de músicos contando histórias que ele estava trabalhando, tirando um som dele ali na noite, e as pessoas perguntam assim, onde você estava? Ele fala, eu tava tocando lá no barzinho, numa praça.
Ele fala, ah, tá, e você não vai trabalhar, não? Como se isso não fosse trabalho, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo essa questão cultural como algo que a gente precisa de um amadurecimento. Mudar a cabeça das pessoas, né? Para ter essa valorização, André. Isso. E a pandemia trouxe essa realidade, né? Que muitos não enxergavam a falta que a área cultural faz. Muitos ainda enxergam a área da música, o teatro até então, mas tem várias áreas culturais. Com certeza. A gente vê os artistas, né, da arte ali, dos quadros que depende disso para viver. Também tem o pessoal do artesanato, o qual você também tem apoiado bastante aqui na cidade. Desde as artes visuais ao audiovisual que a gente está aí, né, enganjado, também. Porque a sétima arte hoje, o cinema em si, a questão, né, de toda a mídia digital hoje, as novas mídias, né, que a gente fala, até dentro do próprio segmento, a gente tem desde as artes cênicas, as artes plásticas, ao patrimônio cultural, que tem toda a história, né, que tem que ser lembrada, porque nenhum povo ele sobrevive sem a cultura. Nenhuma, acho que cidade, nenhuma nação, ela é reconhecida se não tiver a sua identidade cultural. Então, assim, quando a gente fala de cultura, não é só, não, eu faço parte da música, eu faço parte do artesanato, eu faço parte de um segmento em si, né, de uma cadeira, igual dentro do conselho tem vários segmentos, né? Então, quando a gente entra para um conselho, igual eu entrei no conselho estadual, você começa a ter voz para poder defender aquilo que a sociedade civil ainda não entendeu, que é a força que a cultura tem. Porque você chega para falar com os governos de igual para igual, até por causa dessa pandemia que mostrou para a nação, né, de modo geral, para o mundo, a importância de você ter uma live de um cantor, de um humorista, né, de ter a participação ali dentro de casa mesmo, com a sua família, com seus filhos, e estar ali, de certa forma, sendo interagido, uma forma de entretenimento, para levar um pouquinho mais de até essa união familiar, né? A cultura ela agregou até isso, porque antes você ia para evento, às vezes deixava a esposa em casa ou o marido, né, ia para um barzinho, assistir um jogo, ver, né, jogar uma pelada final de semana, e aí? É a família. Então hoje com a pandemia, as atividades culturais você conseguiu agregar mais, tem, né, as atividades que é feita de certa forma, que ela envolve todo mundo dali da casa. Na verdade, a cultura ela está envolvida na vida de todos. Isso. Né? Porém, tem pessoas que, além de viver isso diariamente, elas vivem disso financeiramente também. Levam o sustento para casa através da cultura. E esses dias eu estava refletindo, Alexandre, o quanto essa cultura ela não é valorizada da maneira que deveria ser. Nós podemos observar diversas esferas, eu falo tanto municipal, estadual, nacional, exatamente, todas as aquela questão que a cultura é levada como um bônus. O que eu quero dizer como um bônus? Se sobrar a gente investe na cultura. Também tem o esporte também, que muitas das vezes se sobrar a gente leva para o esporte. A gente tira como lição as Olimpíadas, né? Isso, a gente viu que a gente vê alguns países se destacando, o Brasil com a dificuldade, mas sempre ali os atletas se sobressaindo, os próprios artistas de modo geral indo para a internet e fazendo seu próprio show ali através de um celular, através de uma live e mostrando sua arte. A criatividade tem aflorado muito. Então, assim, a gente vê que a cultura precisa sair dessa caixinha, exatamente, dessa caixinha de ser apenas um bônus e ela ser enxergada da maneira que precisa. Porque a gente for avaliar o tanto que ela agrega de maneira econômica, até na saúde, uma pessoa que ela está ali mental, né? Praticando, né, tanto igual eu falei também do esporte, a cultura, a pessoa... Ela tem que estar em atividade, né? De alguma forma, ela tem que estar em atividade. Isso, ela está mantendo, né, o seu organismo bem, ela está tendo um bem-estar, igual você falou, uma saúde mental muito boa. Então, eu vejo que hoje, não falo só na nossa cidade, mas eu falo no geral, a gente precisa melhorar muito isso e valorizar a cultura de uma maneira que ela merece.
Então, assim, eu fico satisfeito quando eu vejo pessoas como você que defende essa bandeira, não defende apenas de palavras, mas com atitudes diárias. E é isso mesmo, o caminho é esse. Você tem focado os seus projetos específicos mais em quais áreas, Alexandre? Então, André, é aquela questão, né? A cultura, ela hoje, ela tem a capacidade, né, de manter uma família, porque o profissional, né, da arte, na verdade, vou falar em todos os segmentos. Tá chegando o trem aí, tá? Aí, ó. Ó o trem aí, ó. Passando no momento exato aí. Ó. Como diz aquela música do Rivotril sem receita, olha o trem. O Nilton Bandeira também, né? O trem que leva a Minas, que vai, né? Não, gente, aqui Itabira, se não tiver trem, não é Itabira. E é isso que valoriza a nossa cidade, porque são poucos lugares, André, que tem essa, né, diversificação cultural tão grande. Igual o Nilton canta na música que, né, essa conexão Minas Gerais e Espírito Santo, igual tem feito esse trabalho. Então o trem que sai daqui, às vezes eu viajava, né, pegava o trem aqui, parava lá em Vitória, às vezes para dar um rolé e pular, acabei ficando. Né? Assim foi uma saída, uma válvula de escape para poder começar de novo. E foi onde eu comecei me envolvendo né, nos projetos culturais através da igreja. Depois já comecei a me envolver com a galera do movimento alternativo nas praças. Foi. E assim, eu espero que não só o trem de Itabira, né, é esse que leva o minério, mas que possa sair de nossa cidade aqui, quem sabe aí uma caravana, às vezes, né, dentro da própria estação, levando artista para todo o país, para todos os estados, para todos os, né, lugares aí da nossa região, cantores, né, todo mundo que é envolvido, né, escritores, igual temos aí vários, né, talentos da arte itabirana, para poder se destacar na nossa região, né? E assim, hoje a gente busca o espaço, André, até através do Instituto Cultural, né, que a gente está montando aí, o Coletivo Cultural PJA, através do Instituto Jovens Abençoados, porque assim, é um projeto que Deus colocou na minha vida e que quando a gente lançou ele lá em 2013, eu não esperava jamais hoje fazer o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo, na verdade. O que a gente fez lá atrás, que foi uma forma de aprendizado, e com vários anos aí de altos e baixos, né, de muitos aprendizados, idas e vindas. Já fui para São Mateus, já voltei, já rodei aqui na região, né, Itabira, Itambé, Belo Horizonte mesmo, né, já tentando fazer alguns trabalhos nessa área, mas no Espírito Santo, lá, a cultura ela é vista de forma diferente, porque quando você tem, né, lideranças, governos, não falo assim em questão de política, mas na questão de responsabilidade social, que a gente vê quando as autoridades estão enganjadas a fazer o negócio acontecer e dar certo. Então, as coisas acabam fluindo naturalmente. Quando a gente fica aqui meio que brigando para poder tentar realizar alguma coisa, você pode ter certeza que nunca vai, né, fluir. Por quê? Não adianta um governo estar puxando para um lado e a própria sociedade puxando para outra. Então tem que caminhar junto, porque o governo só vai dar certo se a população abraçar. E o prefeito só vai, né, abraçar a população de certa forma também se ele tiver esse apoio. Então não às vezes ficar nessa queda de braço por causa de direita, esquerda, oposição, se é a favor do governo, se é contra, mas é a favor, acho que da vida. A gente tem que prezar isso, a favor da cultura, do esporte, do lazer, né? Porque política entra ano, sai ano, então o governo muda, mas a cultura fica. Então é isso que eu falo sempre, né, nos meus debates, às vezes, sempre aí, os argumentos que a gente tem levado para poder defender essa pasta é muito assim, de forma consciente. Então isso a pessoa passa até de certa forma se autovalorizar. É o que aconteceu comigo. Você me ajudou muito, né? Não tem, né, às vezes que ficar falando, mas eu sou grato às pessoas que acreditaram no meu trabalho, que apoiou, que de certa forma me motivou, porque às vezes, não né, desistir, né? Às vezes a gente fraqueja, a gente tenta se manter de pé, mas a luta é tão grande que tipo assim, o inimigo ele acaba tentando te parar, mas quando você tem um Deus que, né, é maior, a pessoa que tem a fé, independente de religião, de crença, de raça, de cor, de sexualidade, a pessoa que acredita em Deus,
independente de qualquer coisa, ela vai ter sucesso na vida, porque ela vai estar bem com ela mesma. Enquanto você está bem com você mesmo, você faz o que, né, até você mesmo duvida. E ultimamente eu tenho visto algumas empresas incentivando mesmo a cultura através seja de incentivo fiscal, e tem empresas que até fora desse incentivo também têm buscado trabalhar a cultura, contribuir. Por quê? Hoje, principalmente depois dessa pandemia, as pessoas começaram a ver a importância que ela tem, certo? Começou a melhorar, vamos dizer assim, pelo menos na visão que eu tenho. Um pontapé inicial, né, até para poder chegar mais próximo daquela questão de responsabilidade social, que toda empresa deveria ter, né, na verdade. Exatamente. Tanto com o meio ambiente, com essa questão da cultura, com a questão do esporte, sempre está enganjado em alguma causa. Só que, hoje em dia, muitas empresas estão vendo o seguinte, antigamente, muitas vezes é o seguinte, eu não vou pagar o evento daquele patrocinar artista, de certa forma, a não ser os grandes, né, isso, artistas. Não vou fazer porque eu vou estar pagando. Hoje em dia, muitas empresas já estão mudando essa visão e falam assim, não, eu não estou pagando o evento dele, eu estou contribuindo e para valorizar ganhando, a né, cultura, de certa forma, ela e valorizando a imagem dela, porque ela está associando a marca dela a coisas boas. Então, por isso é interessante, né, é importante os artistas, como você citou aí, que tem sonhos, que tem algum talento, que eles não desistam. Jamais. Que eles procurem pessoas como você. Tem diversas pessoas na cidade que entendem mais dessa área de documentação. Desde a elaboração do projeto, né? Desde de colocar, na verdade, eu acho que na cabeça do artista, a forma de se formalizar, André. Porque quando a gente fala assim, eu tenho vontade de fazer uma apresentação no palco do teatro da Fundação Cultural. Beleza, tá lá o teatro. Mas o que você quer fazer? Como que você vai fazer? Qual a equipe técnica? Qual que é o recurso que você precisa? Você tem que ter todo um planejamento. Então, para a empresa também patrocinar, ela tem que ver uma coisa séria e uma coisa que realmente vai ter um retorno para ela, seja em publicidade, propaganda, em marketing, até em questões que eu vejo assim hoje. Muitas empresas que às vezes ela questiona, mas o que eu vou ganhar com esse evento, né? Na questão de mídia, né? Porque muitos hoje ele vai patrocinar, tem a cota A, cota B, cota C, mas qual que é a sua contrapartida? Então, quando a gente chega com um projeto, né, para apresentar, você tem que ter todo um portfólio, né? Você tem que contar a sua história, você tem que estar preparado para tomar um não. Porque, mas os artistas muitas vezes não sabem nem de onde começar. Isso aí. Então é importante a gente dar esse apoio, mostrarmos, essa orientação, né, até para poder mostrarmos essas portas para ela. Um empurrão ali para poder. Um empurrão para ela caminhar com as próprias pernas. Existem outras pessoas que, infelizmente, vão se acomodar e vai colocar ficar sempre culpa ali, procurando um culpado. Exatamente. Porque não está dando certo, porque minhas coisas nunca acontecem. E assim, eu já tive esse momento na minha vida. Mas, né, tipo assim, achando desculpas. E a verdade, a desculpa está em nós mesmos. A gente tem que correr atrás. Depende da gente. Se a gente quer vencer, eu falo assim, corra atrás, batalhe, lute, não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Alexandre, mas foi muito bom o bate-papo. Eu acho que agregou demais. Né? E a gente precisa debater mais esse assunto. A gente precisa defender a bandeira da cultura, do esporte também. Até para finalizar, agradecer a todos que têm acreditado aí no nosso trabalho, que têm acompanhado, que têm de certa forma compartilhado, curtido, às vezes deixado um comentário lá, porque às vezes muitos comentários até criticando, ele serve como, se for uma crítica construtiva, lógico, ela serve para te fazer crescer. Então assim, hoje eu tenho outra mentalidade, outra visão de até profissional, através da nossa agência de publicidade. Eu tenho que agradecer as empresas que têm, né, de certa forma, a gente tem trabalhado com elas, porque é o que mantém também minhas contas em dia, é o que paga, né, o sustento da minha família. E assim, a área da cultura eu faço por amor, por paixão, porque eu aprendi a amar o que eu faço. E tá agradecendo mais uma vez, André, você, o Jackson, a todo mundo que tem acompanhado, aos patrocinadores, né? Não posso deixar de citar, André, se você me der o espaço, lógico.
as empresas que sempre têm motivado aqui o nosso trabalho, que é o Gás da Hora, o Senhor Smart, Plano de Imóveis Planejado, a própria Cruzeiro do Sul, a gente fazendo aí o curso, né, de jornalismo. Então, assim, a gente está alavancando ainda mais no setor da comunicação. A Associação Itabirana de Artistas e Artesãos, que tem, né, abraçado a causa aí, junto às oficineiras. A Banda dos Cafas, tá deixando aqui para você uma deixa, né, chamar o pessoal dos Cafas aí, boa. o pessoal do samba. Então, a Rede de Gestão e Regularização de Imóveis, que sempre apoiou também nosso trabalho. O Mr. Fit, que é outra patrocinadora, mandar um abraço lá para a Alana, né, do Saúde em Grãos também. O Célio Gandra, do Estúdio Nova Imagem. E o pessoal do Pet Life Agape. Então, assim, Muita são gente empresas apoiando, que então são empresas que abraçou a nossa causa e, assim, sem elas, André, hoje eu não teria condição de continuar esse trabalho, porque elas que sustentam, de certa forma, né, essa estrutura que a gente está montando. Então também deixo o agradecimento aqui da TV Mirai sobre essas empresas que têm contribuído pelo trabalho aí do nosso amigo Alexandre Leno, ok? Então, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tamo junto, é nóis.